Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Judas. Nós vamos ler hoje os versículos que vão de 1 até o 4. Epístola de Judas, versículos de 1 ao 4. Se todos encontraram, vamos dar início à leitura da palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura, meus irmãos. Vamos orar. Gracioso e maravilhoso Deus, te damos graça nessa noite, Pai, primeiramente por nos entregar mais uma oportunidade de estarmos aqui cultuando o teu santo nome, mais uma oportunidade de estarmos na comunhão dos nossos irmãos, para te cultuar, te glorificar e sermos edificados pela tua santa palavra, meu Deus. Pai, perdoa os nossos pecados, estamos aqui cientes de que somos pecadores diante de um Deus santo, mas confiamos, Pai, na obra do teu Filho Jesus Cristo por nós e te clamamos por perdão através dela, meu Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a perseverar nessa vida constantemente, em seguir a tua santa vontade, meu Deus. Pai, abre o coração de todos os que aqui se encontram para que sejam edificados. Usa-me como instrumento nessa noite da tua palavra, Pai, para que possa alcançar todos os irmãos que aqui se encontram. E te peço, Pai, que todos que aqui se encontram saiam diferentemente da forma como entraram. Tudo isso te peço, te agradeço em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje, como todos já sabem, né, desde ontem estamos tendo festas, o mundo está festejando. Hoje é o primeiro dia do ano de 2023, primeiro dia de um ano que traz muitos novos sonhos, muitos novos planos. Muitas pessoas têm traçado seus planejamentos anuais, suas projeções profissionais para esse ano, planejando seus estudos, em que investirão, como serão os seus anos, o que deverão fazer. Muitos sonhos e muitos planejamentos, muitos planos surgem no início de um ano. E tudo isso é bom, meus irmãos, não é o problema. Nós somos chamados, sim, como nós já vimos várias vezes, a planejar, a nos organizar, a pararmos para pensar nos nossos projetos. Somos, sim, chamados a isso. Somos chamados a sermos responsáveis e organizados. O problema não é esse. O problema é que, muitas vezes, o passar dos anos, cada ano novo que passa, cada ano novo que surge, mostra, muitas vezes, que nós estamos muito presos a essa vida, muito presos ao olhar terreno das cobiças que essa vida tem a nos proporcionar. E, meus irmãos, isso nos tira, muitas vezes, a noção de que uma contagem regressiva muito mais importante do que a contagem regressiva que nós escutamos de ontem para hoje, ela já se iniciou. Desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, está acontecendo, está se traçando uma contagem regressiva. Nós estamos aguardando o retorno daquele que consumará tudo o que nós vemos descrito nas Escrituras.
Essa contagem regressiva, meus irmãos, ela é muito mais importante do que aquilo que nós passamos no dia de ontem para o dia de hoje. E, meus irmãos, a palavra dessa noite não é a minha intenção, e eu quero trazer aqui uma palavra vinda realmente de Deus. A minha intenção não é trazer uma palavra temática para os irmãos. Não é essa a minha intenção. A intenção é realmente trazer uma palavra de lembrança, é uma palavra de alerta. Lembrarmos da nossa responsabilidade enquanto essa contagem regressiva está se prescrevendo, está progredindo. E, meus irmãos, nós primeiramente precisamos, antes de entrar no texto propriamente dito, entender que esse texto ele vai falar de uma batalha que ela é traçada, que nos é proposta no decorrer dessa contagem regressiva, desse intervalo que se estende desde a primeira vinda do nosso Senhor até a sua segunda vinda. A Epístola de Judas, meus irmãos, ela é uma epístola pequena, é um livro pequeno. Ela está entre as quatro menores epístolas e dentre os 5 menores livros da Bíblia. É sim uma epístola pequena, mas ela traz enormes verdades e enormes doutrinas. Ela consolida, ela resume muito belamente várias doutrinas que nós precisamos atentar constantemente. Eu preciso falar primeiramente uma coisa a respeito dessa epístola. Parece algo óbvio, mas muitas vezes alguns irmãos não se propuseram, não pararam para prestar atenção nisso. O Judas, que é o autor dessa epístola, não é o mesmo Judas traidor do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira informação que nós precisamos trazer nessa noite. E aí nós precisamos fazer um questionamento. Então, quem é esse Judas? Quem é o Judas que escreveu essa epístola? Existem algumas discussões, existem algumas divergências de opinião. Uma delas diz que esse Judas é o irmão do apóstolo Tiago, filho de Alfeu. A outra opinião é que esse Judas é irmão de Tiago e os dois são irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa segunda opinião parece ser a mais correta, meus irmãos, por 2 motivos. Primeiramente, porque Judas, nós vamos ver quando entrarmos na exposição do versículo 1, ele deixa bem claro que ele é irmão de Tiago. Esse tipo de expressão era acompanhada quando se tratava de uma pessoa com grande autoridade naquele momento. Tiago aqui, meus irmãos, tem tudo para ser o irmão de Jesus, porque o Tiago, irmão de Jesus, foi um líder da igreja primitiva muito importante, muito proeminente. Ele foi o líder do Concílio de Jerusalém, ele foi várias vezes citado por Paulo em suas epístolas, é citado várias vezes nos Atos dos Apóstolos. Então, essa é a primeira perspectiva que nos chama a entender que esse Judas, irmão de Tiago, é também o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. A outra parte que nos faz entender que esse Judas é o irmão de Jesus é que a tradição acerca dessa epístola associa ao Judas, a tradição da igreja associa ao Judas, irmão de Jesus, a autoria dessa epístola. E aí, nós partindo desse pressuposto de que esse Judas, o autor da epístola de Judas, seria o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos fazer uma pergunta. Quem é esse Judas, irmão de Jesus Cristo? As Escrituras, meus irmãos, não tratam muitos textos, muitas passagens acerca especificamente do Judas, irmão de Jesus. Geralmente, quando se encontra alguma passagem que nós encontramos a respeito de Judas, é associada aos demais irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. O que precisamos entender acerca de todos os irmãos de Jesus é que os evangelhos nos mostram que todos eles, sem exceção, todos os irmãos de Jesus não creram nele de imediato. Na trajetória de Jesus, desde o seu início de ministério até a cruz, eles não creram no seu ministério, não creram em Jesus como o Cristo, como o Messias. Nós vemos isso, por exemplo, no relato de Marcos
3, versículos de 20 a 21, que nós vemos que os familiares de Jesus olham para o início do ministério de Jesus, olham para toda a atenção que estava surgindo em volta dos feitos de Jesus e olham como se Jesus estivesse fora de si. Tratam-no como louco, fora de si. Logo em seguida, nos relatos de Marcos, é aquela conhecida passagem que a família de Jesus se direciona até ele e uma grande multidão está o cercando e eles pedem para ter acesso a Jesus. E aí Jesus fala que a sua família são aqueles que fazem a vontade do Pai. Seguindo, nós vemos alguns outros textos. Essa passagem ela é citada em vários dos evangelhos, mas talvez o evangelho que mais torne explícito que os irmãos de Jesus não creram nele durante esse intervalo entre o início do seu ministério e a cruz, é a passagem de João, capítulo 7, versículos de 1 até 5. Que os irmãos puderem abrir e acompanhar, eu vou fazer a leitura do texto. João, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nessa passagem nós vemos os irmãos de Jesus se colocando contrário a tudo aquilo que Jesus já vinha pronunciando acerca da sua trajetória, de como ele deveria morrer. E nós vemos eles olhando com os olhos terrenos para a forma como deveria, eles entendiam que Jesus deveria se manifestar. Eles não olham para Jesus como Senhor e querem tomar as rédeas da trajetória de Cristo nessa passagem. Entretanto, meus irmãos, quando nós damos continuidade, lemos todos os evangelhos e chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma conversão de caminho de todos os irmãos de Jesus. Nós vemos que após a crucificação de Cristo, após a sua ressurreição e após a sua ascensão aos céus, nos é dito que os irmãos de Jesus, junto com sua mãe, junto com todos os cristãos daquela época, perseveraram unânimes em oração. E nós vemos que depois disso, quando continuamos a ler os Atos dos Apóstolos e as demais epístolas, nós vemos que esses homens, principalmente Tiago e Judas, se tornaram líderes proeminentes da igreja primitiva daquela época. E aí, meus irmãos, entendendo isso, nós entramos no contexto da nossa epístola, na epístola de Judas. Entendendo que Judas aqui é um homem que vai manifestar aqui um coração pastoral, de alguém que entende uma posição de alguém que um dia negou a Cristo como Senhor, mas foi alcançado pelo seu chamado eficaz e hoje demonstra o entendimento da fé que foi entregue a ele. Nós precisamos entender isso para entender a forma como ele vai falar e tudo aquilo que ele vai colocar na batalha que ele propõe aos irmãos da igreja de sua época e a nós, de todos os cristãos, de todas as gerações que passaram e as que virão. A divisão do nosso texto de hoje, meus irmãos, que eu dou o nome da nossa exposição de A Batalha que Discerne Ovelhas de Lobos, a divisão desse nosso texto de hoje é a seguinte: o versículo 1 da epístola é uma saudação doutrinária. Os versículos 3 e 2 2 e 3 é discernindo as ovelhas, entendendo quem são as ovelhas. E o versículo 4 é o discernimento, discernindo os lobos. Então, versículo 1, uma saudação doutrinária. Versículos 2 e 3, discernindo as ovelhas. E versículo 4, discernindo os lobos. Iniciando a exposição dessa noite, meus irmãos, nós iniciamos com o versículo 1, que diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados,
amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A primeira coisa que nós paramos para prestar atenção nesse versículo 1 é a forma como Judas se apresenta e a quem ele está se direcionando. Primeiramente, ele se identifica da seguinte forma: servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Essa palavra servo, meus irmãos, doulos, ela significa alguém que pertence a outra pessoa legalmente, alguém que toda a subsistência depende dessa outra pessoa, alguém que é de outra pessoa. É isso que essa palavra servo tem em seu sentido. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender o significado e a forma como Judas está se apresentando, porque essa palavra ela está associada a Jesus Cristo. A outra palavra que ele utiliza é irmão. Irmão, ele associa a Tiago. A Jesus Cristo, ele associa servo. Aqui, Judas ele está dando o seu testemunho de que a sua vida testemunha de tudo aquilo que ele vai seguir na continuidade da sua saudação, que ele direciona aos chamados, amados e guardados. Aqui ele está mostrando com a sua vida que um dia ele foi aquele homem que negou a Cristo, mas hoje ele é o servo de Jesus Cristo. E, meus irmãos, isso é muito importante porque os irmãos aos quais Judas está se direcionando, eles conheciam os relatos dos evangelhos. Eles sabiam o que havia sido dito acerca dos irmãos de Jesus, que eles não tinham crido em Jesus enquanto Cristo estava aqui na terra durante sua trajetória entre o seu início de ministério e a cruz. Eles não creram nele e esses irmãos sabiam disso dos relatos dos evangelhos. E sabendo disso, ele se coloca como servo de Jesus Cristo. Ele mostra que, através da sua vida, que Jesus mudou a posição que ele ocupava no coração de Judas e de seus demais irmãos. Enquanto eles não criam em Cristo durante sua trajetória até a cruz, eles colocavam Jesus na posição de irmão. Jesus ocupava simplesmente a condição de seu irmão. Agora, depois de haverem sido chamados, de haverem sido amados, de haver sido guardado em Jesus, agora Jesus passa a ter uma nova posição no seu coração. Depois de eles terem recebido o chamado eficaz de Cristo, depois de eles haverem recebido o Espírito Santo da parte de Deus, agora Cristo deixa a posição de irmão e está na posição de Senhor de sua vida. Ele é o seu Senhor soberano e ele é o seu servo. Aqui, meus irmãos, Judas, como um irmão em carne, ou um meio-irmão de Jesus, ele poderia se ater a uma condição vaidosa ou gananciosa de se apresentar vaidosamente como o irmão de Jesus Cristo. Ele não faz isso. Ele entende que ele é o servo daquele que é rei, daquele que reina, daquele que apresentou para ele o seu chamado eficaz e lhe salvou, daquele que trouxe redenção para a sua vida. Então ele se abstém, ele renega o ego de se apresentar como irmão de Jesus e ele se coloca na posição correta de servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrando, meus irmãos, que a partir de agora ele não era mais direcionado por todos os desejos pecaminosos que os evangelhos nos narram que eles manifestavam enquanto Jesus estava a caminho da cruz. Não mais. Agora era Cristo que reinava sobre a sua vida. Cristo é o Senhor da sua vida. E aí ele segue, meus irmãos, se apresentando como irmão de Tiago. E esse irmão de Tiago, ele apresenta por dois motivos. Primeiramente, porque, como eu já falei, Tiago, seu irmão, ele era um líder proeminente da igreja primitiva. Isso, de certa forma, daria autoridade para as palavras que estavam mencionadas em sua epístola. Mas não só por isso. Ele vai falar o seguinte: para com Tiago, eu sou irmão. Para com Jesus Cristo, eu sou servo. Agora ele discerne bem os papéis que cada um exerce em sua vida. E aí agora, depois de se apresentar, ele vai mostrar quem são os destinatários dessa epístola. São os chamados,
amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Nós precisamos entender um ponto importante aqui da epístola, meus irmãos. Geralmente, as epístolas que nós encontramos no Novo Testamento, elas apresentam, algumas vezes, os destinatários especificamente. Aos irmãos da igreja de Colossos, aos filipenses, enfim. Nesse caso, nós não temos muitos detalhes de quem são os irmãos aos quais Judas está se direcionando. Ele não os identifica por uma condição na linha do tempo, no espaço em que eles estavam inseridos, na configuração geográfica que eles estavam inseridos. Ele não os identifica dessa forma, mas os identifica na condição espiritual que eles ocupavam. Eles eram chamados, são chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Mas algumas coisas, quando nós lemos o restante da epístola, nos mostra que provavelmente esses irmãos eram judeus que se converteram e creram em Cristo. Por quê? Porque o resto da epístola faz várias menções a alguns relatos do Antigo Testamento e alguns livros da tradição judaica. Então mostra que os destinatários dessa epístola eram conhecedores da tradição judaica. Então, muito provavelmente, irmãos, esses irmãos eram judeus que se converteram ao cristianismo. E aí, nós precisamos entender um pouco dessa condição espiritual a qual Judas identifica esses irmãos. Esses três atributos que Judas imputa aos seus destinatários. O primeiro deles é chamados. Judas diz que esses irmãos, eles são chamados. Esse termo chamados, meus irmãos, é alguém que recebeu uma convocação oficial, um chamado, uma convocação que não é possível se negar. Esses irmãos, eles haviam recebido um chamado, uma convocação oficial, uma convocação que era impossível de se negar. Esse chamado, meus irmãos, nada mais é do que o chamado eficaz. Aquilo que ninguém que recebe esse chamado pode recusá-lo. Esses irmãos, eles já haviam recebido esse chamado. Mas não para por aí. Eles são amados. Eles receberam esse chamado eficaz e agora eles ocupam a posição de amados. Amados por quem? Amados por Deus. Todos esses dois atributos, chamados e amados, eles estão associados a Deus Pai no versículo 1. Eles foram eleitos, chamados por Deus e são os seus amados depois que Deus havia os chamado. Amados por quê? Amados porque Deus executou o seu amor através de Cristo, entregando o seu único filho para morrer pelo pecado dos que foram chamados, dos que foram eleitos. E aí ele continua, meus irmãos, com outro atributo. Ele diz que esses irmãos eles são guardados. E aí esse atributo ele associa a Jesus Cristo. E o interessante é que ele fala guardados em Jesus Cristo depois de chamados, amados em Deus Pai. Esse guardados, meus irmãos, tem o sentido de alguém que torna-se mantido em uma determinada posição, em um determinado estado. O que Judas está falando aqui é que Cristo os mantém na posição de chamados, na posição de amados em Deus Pai. Cristo executou o amor do Pai na cruz e Cristo mantém a nossa condição de amado diante do Pai. Por quê? Porque Ele nos reveste dele mesmo. Nós adquirimos a identidade de Cristo e hoje nós somos filhos do Deus Pai. Nós somos filhos de Deus e amados por Ele. Então, meus irmãos, nós temos que ter em mente esses três atributos, porque esses três atributos se aplicavam a esses irmãos que foram os destinatários de Judas, mas também se aplicam a todos aqueles que são chamados por Deus, todos aqueles que receberam o chamado eficaz da parte de Deus. E aí nós entramos, meus irmãos, no nosso segundo ponto. Aqui, até então, Judas nos apresentou três atributos que são aplicados às ovelhas de Cristo.
Novamente, a nossa exposição, a nossa pregação de hoje tem o intuito de nos mostrar a batalha que discerne ovelhas e lobos. Esses três atributos, eles são intimamente associados às ovelhas de Cristo. Mas aí nós podemos nos perguntar, o que define especificamente essas ovelhas? Como nós podemos reconhecer esse chamado, esse amor, e que essas pessoas são guardadas por Cristo? É isso que Judas vai explicar a partir do versículo 2 e versículo 3, que nos vai mostrar como discernir as ovelhas. Ele segue o versículo 2 dizendo o seguinte: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E aí nós precisamos ter o entendimento de um ponto relevante nesse versículo 2. Existe uma partícula no original, e algumas traduções trazem dessa forma, que nos dá o entendimento de que Judas não está descrevendo aqui como misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, mas a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E aí, o que Judas está querendo dizer aqui com a misericórdia? Esse termo misericórdia, meus irmãos, é uma forma de clemência, de compaixão que é aplicada a criminosos, a pessoas que são culpadas. Quando Judas está colocando aqui como não uma simples misericórdia, mas a misericórdia, ele está falando que é a misericórdia vinda do Pai, vinda de Deus. Deus dedicou, direcionou misericórdia para com aqueles que são chamados. Ele, em seu chamado, ele olha para o homem culpado, olha para a nossa condição de pecador e nos chama. Isso é misericórdia, meus irmãos. Ele nos chamou mesmo quando éramos culpados, mesmo sendo culpados, ele nos chamou eficazmente. Essa é a misericórdia que Judas está tratando aqui. Ele segue dizendo a paz, não simplesmente paz. A paz vos seja multiplicada. Cresça nela. Essa paz, meus irmãos, é a paz de entender que a obra de Cristo já foi realizada, a salvação já veio até nós. É a confiança daquele que entende que é salvo. É a confiança daquele que entende que nada pode tirar a sua salvação. É a confiança daquele que entende que é chamado, amado e guardado em Jesus Cristo. É essa a confiança que traz essa paz. A paz de saber que não podemos. Aquele que foi chamado, amado e é guardado em Jesus Cristo não pode perder a sua salvação. Ele persevera e é preservado em Jesus Cristo. É essa a paz a qual Judas está se referindo. E por fim, meus irmãos, o amor vos seja multiplicado. Esse amor é o amor que veio de Deus. É o amor que foi mostrado por Cristo na cruz. É o amor que Jesus nos mostra continuamente de ser o nosso mediador diante do Pai. É o amor de Jesus que nos reveste dele e nos mantém perseverantes em seguir a vontade do Pai. E aí nós podemos nos fazer uma simples pergunta. Se a obra de Cristo já foi consumada, por que Judas está falando para que eles cresçam, para que essa misericórdia, paz e amor vos seja multiplicada? A primeira resposta para essa pergunta, meus irmãos, é que eles precisavam crescer no entendimento dessas verdades. Eles precisavam constantemente nutrir as suas mentes dessas verdades. Eles precisavam crescer no entendimento delas, guardá-las constantemente. Mas não só isso. Eles precisavam demonstrar todas essas características e esses atributos para com o seu próximo, para com os seus irmãos. Então, esse relacionamento vertical que foi direcionado de Deus para o homem, em seu chamado, em seu amor, na paz que Deus dedica ao ser humano, aos seus eleitos, ele fala que nós devemos demonstrar, direcionar essas mesmas características para com o nosso próximo. Misericórdia,
paz e amor. Nós vamos ver no decorrer do nosso texto e no decorrer da epístola de Judas que alguns homens se infiltraram na igreja e estavam ameaçando a fé dos santos, ameaçando a comunhão dos irmãos através de divisões sensuais, de várias outras mentiras, de vários outros ataques. O que Judas está falando aqui é: não atendam a essas divisões que esses homens estão proporcionando. Pelo contrário, vocês são chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Respondam em misericórdia, paz e amor. Mostrem que vocês são filhos do Altíssimo. Mostrem que vocês são filhos do Deus que manifesta todas essas características para com vocês. Esse é o sentido dessa passagem, meus irmãos. As ovelhas de Deus, elas manifestam essas características e testemunham dos 3 atributos aos quais Judas os identifica. E aí, meus irmãos, Judas segue no versículo 3 com mais uma forma, e talvez seja a forma, o ponto central de discernir quem são as ovelhas de Cristo. Ele segue direcionando o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O interessante aqui, irmãos, é que ele fala que o objetivo da epístola, quando ele iniciara os preparos de uma carta a esses irmãos, o assunto que ele direcionaria para eles não era o que ele está trazendo aqui. Ele fala que ele aplicou toda a diligência, um árduo esforço, uma árdua dedicação a escrever acerca da comum salvação que os cristãos, esses chamados, amados e guardados, compartilham. Ele se empenhou fortemente por escrever acerca dessa comum salvação. Mas algo aconteceu que mudou o rumo do seu assunto, mudou o rumo da epístola que ele escrevera e que nós hoje temos acesso. Aqui nós precisamos entender 2 pontos, meus irmãos. O primeiro deles é o seguinte: quando ele fala que ele aplicou essa diligência e ele se sentiu obrigado, essa palavra sentir obrigado, ela traz o sentido de alguém que está prestes a passar por uma calamidade. É a sensação da pressão de alguém que está por passar por uma calamidade. Ele viu que era extremamente, absolutamente necessário ele fazer o que ele fizera nessa epístola. Ele se sentiu obrigado, ele sentiu a pressão por mudar o assunto que ele trataria em sua epístola. E por que isso, meus irmãos? Porque Judas, ele se coloca aqui como um pastor. E todo aquele, meus irmãos, que se coloca como alguém que vai trazer a palavra para a igreja de Cristo, ele não pode se direcionar por trazer as palavras que ele quer trazer. Não é aquele que se coloca aqui que escolhe as palavras que irá trazer. As palavras que são direcionadas para a igreja de Cristo têm que ser direcionada, tem que ser escolhida por aquele que é Senhor da igreja, que é Senhor da sua igreja, da igreja de Cristo, não é a nossa igreja. Então, todo aquele que se coloca aqui para direcionar a palavra à igreja de Cristo tem que trazer uma palavra vinda de Cristo. E aqui Judas mostra isso. Ele fala o seguinte: olha, eu me empenhei, eu me dediquei arduamente para falar para vocês a respeito da salvação. Mas eu entendi que eu precisei abrir mão de todo esse esforço, como alguém que está em uma situação de calamidade, deixa todos os seus bens para salvar ou resgatar a sua família. Eu abrir mão de todo esse esforço que eu me empenhei para trazer-lhe a palavra que Cristo dedicou para vocês nesse momento. A palavra que precisa ser escutada, ouvida por vossos ouvidos. Aqui, meus irmãos, são 2 aspectos. O primeiro daquele que se direciona para a igreja, mas também o sentido daquele que
ouve, daquele que escuta. Muitas vezes, e isso é bom, meus irmãos, nós escutamos, nós assistimos, nós avaliamos, nós lemos muitas coisas que nós temos acesso lá fora, através da internet, através dos livros. Isso é bom, isso é bom. Com certeza nós precisamos fazer os nossos devocionais e estudar as Escrituras. Nós precisamos disso. Mas nunca podemos abrir mão da comunhão da igreja, abrir mão da palavra que é dedicada para a igreja local por essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque quem se coloca aqui é usado por Deus para se comunicar com a igreja, para se comunicar com a igreja local, para atender às necessidades que Deus entende serem as necessidades da igreja local. Para que a igreja, a sua igreja, seja exortada, seja confrontada e seja edificada. Então, meus irmãos, é por isso que Judas muda totalmente o rumo da sua epístola. Ele iria falar acerca da salvação, um assunto de extrema importância, um dos pilares do evangelho, mas ele muda o curso da sua epístola. Porém, o interessante é que, mesmo ele entendendo isso, nós vemos que na sua saudação, como nós já passamos, a salvação, ela embebe, ela permeia os escritos de Judas. Mas agora ele vai nos mostrar qual é o foco da sua epístola. Ele segue dizendo qual que é a palavra prioritária a qual Cristo direcionou para a sua igreja. Ele diz o seguinte: me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Primeira pergunta que nós podemos fazer: que fé é essa? Qual é essa fé que Judas está chamando esses irmãos e chamando a todos nós hoje, dizendo que precisamos batalhar diligentemente por ela? Duas expressões que ele traz aqui nos ajudam a entender que fé é essa. A primeira delas é quando ele diz que precisamos batalhar diligentemente pela fé. Esse termo batalhar diligentemente, que é uma palavra só no original, meus irmãos, ele tem o sentido de lutar arduamente, de batalhar arduamente, de fazer um extremo esforço em nome de algo. E é exatamente o que Judas fala. Ele fala que precisamos batalhar diligentemente pela fé. A segunda expressão que nos vai ajudar e vai arrematar o entendimento de que fé é essa, é quando ele fala que essa fé ela foi uma vez por todas entregue aos santos. Essa palavra entregue, ela tem um sentido de uma tradição, de um ensinamento autoritário que é passado para alguém. E quando ele fala de uma vez por todas, ele está falando que foi algo feito uma única vez. Não há espaço para novas ocasiões, não há espaço para revisões. Aqui ele está falando que essa fé é um ensinamento de autoridade, um ensinamento que foi feito com autoridade e foi feito de uma só vez. Não há espaço para revisões, para novas inserções, para releituras, para exclusões. Ela já está consumada. Então, meus irmãos, que fé é essa? Que fé é essa que precisamos batalhar em nome dela? Que fé é essa que foi entregue uma única vez e não há mais espaço para ser revisada? Meus irmãos, é a fé que foi passada com autoridade no Evangelho de Cristo e nas palavras dos seus apóstolos. É a fé que é manifestada através das Escrituras. Quando Judas está falando aqui que precisamos batalhar diligentemente por essa fé, em nome dessa fé, essa fé que foi entregue uma vez aos seus santos, é que precisamos defendê-la. É aquela fé que nós confessamos com a nossa boca e com a nossa vida. Nós precisamos defendê-la com as nossas vidas. Nós precisamos vivê-la constantemente. Mas também nós precisamos defendê-la, proclamá-la, defendê-la contra os ataques, as heresias que são proclamadas muitas vezes dentro da igreja ou fora dela. Nós temos esse papel. As ovelhas de Cristo têm essa responsabilidade. Essa batalha da fé é a batalha que é proposta às ovelhas de Cristo de serem as guardiãs dessa fé.
de entenderem que elas precisam sim proclamar com as suas bocas, elas precisam sim combater as heresias, elas precisam sim viver essa fé que foi entregue uma vez só. Novamente, meus irmãos, não há espaço para releituras, não há espaço para revisões. E muitas vezes, meus irmãos, nós não valorizamos, muitas vezes nós não vivemos essa fé, porque nós não damos a credibilidade, nós não damos a devida autoridade às palavras que foram manifestadas por Cristo e às palavras que foram manifestadas por seus apóstolos. Nós, como ovelhas de Cristo, precisamos ser guardiões dessa palavra, guardiões da fé santíssima que define as ovelhas de Cristo. Seguindo, meus irmãos, nós entramos no discernimento acerca de quem são os lobos. Até então, Judas nos mostrou quem são as ovelhas. Quem são as ovelhas? As ovelhas são aquelas que são chamadas, amadas e guardadas em Cristo. As ovelhas são aquelas que crescem em misericórdia, paz e amor, porque entendem que receberam isso do Pai. As ovelhas são aquelas que batalham diligentemente em nome da fé que um dia receberam, da fé que foi manifestada por Jesus Cristo e nas palavras dos seus apóstolos. E quem são os lobos? É isso que Judas vai tratar no versículo 4. Ele diz o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, Judas, ele declara que a igreja, a fé da igreja, a fé santíssima, ela estava sob ataque. Alguns homens haviam se introduzido no meio daqueles irmãos com dissimulação. O que Judas está falando aqui é que alguns homens adentraram sorrateiramente, secretamente, disfarçados. As suas ações demonstravam algo diferente daquilo que eles realmente eram. Eles pareciam, eles proclamavam, eles mostravam que eram ovelhas, mas na verdade eles eram lobos. Esses homens, eles estavam colocando sob ataque essa fé santíssima, a fé das palavras de Cristo e das palavras de seus apóstolos. Esses homens se introduziram com dissimulação, proclamavam sim que eram ovelhas, mas proclamavam mentiras disfarçadas de verdades. E isso, meus irmãos, nós precisamos entender que já era a própria condenação dedicada a estes. Judas, ele segue dizendo o seguinte: certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Quando ele fala esta condenação, que condenação é essa? Até então ele não falou de condenação nenhuma. A condenação a qual Judas está referindo é justamente a condenação de eles serem os lobos, de eles serem esses que se introduzem com dissimulação, esses que mostram ser algo, mas na verdade são outra coisa. Isso em si já é a condenação suficiente para esses homens. E por que que isso já é condenação, meus irmãos, para esses homens? Porque Cristo, através da fé santíssima que ele já havia manifestado anteriormente nos evangelhos, Cristo já havia falado acerca destes. Os apóstolos já haviam falado acerca destes. Cristo, ele já havia falado acerca desses homens lá em Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 21. Se os irmãos puderem abrir para acompanhar a leitura. Mateus 7, versículos de 15 a 21. Cristo, ele vai falar nessa passagem, meus irmãos, o seguinte, Mateus 7, 15 a 21. Acautelai-vos dos falsos profetas,
que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Lobos que seduzem as ovelhas, lobos que colocam em descrédito aquilo que é passado na fé, lobos que seduzem as ovelhas através de mentiras, lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se, porém, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Cristo já havia alertado acerca destes que se introduzem com dissimulação, destes que mostram que são ovelhas, mas na verdade são lobos, destes que adentram a igreja disfarçados, que proclamam fé, que clamam Senhor, Senhor, mas negam a Cristo. Destes que mostram algo diferente daquilo que eles realmente são. Uma condenação já é destinada a estes. Eles serão cortados e lançados no fogo. Eles não adentrarão o reino dos céus. E o que define os frutos aos quais Jesus está falando aqui? O que define os frutos desses homens? Judas vai dizer. Ele diz o seguinte: eles são homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa, meus irmãos, e aqui nós temos que entender que essas três características, elas são uma progressão, é o seguinte: eles são homens ímpios. Eles rejeitam essa fé que as ovelhas devem batalhar em nome dela. Eles rejeitam essa fé. Eles não aceitam ela. Muito pelo contrário, nós vamos ver que eles profanam essa fé santíssima. Eles são homens ímpios que rejeitam a fé santíssima. E quando eles rejeitam a fé santíssima, eles rejeitam as características das ovelhas que nós vimos até então. Eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. A graça que nos foi descrita até então, quando Judas nos falou acerca dos atributos que são aplicados às ovelhas de Cristo. Esses homens, e quando Judas está falando aqui transformam, o termo é de substituir algo por outra coisa, de trocar de lugar. Esses homens, eles têm a graça diante deles, mas eles com suas mãos afastam a graça e colocam libertinagem diante deles. E não só isso, mas eles usam a graça do nosso Deus para justificar, para defender os seus atos pecaminosos, a libertinagem que eles vivem. Eles transformam a graça em libertinagem. Eles profanam a graça que Deus gerou, que Deus dedicou às suas ovelhas. Eles profanam a fé santíssima. E quando eles fazem isso, eles fazem de duas formas, através das suas vidas, mas através dos seus ensinamentos. Ensinamentos que são contrários à fé que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Eles inserem, eles revisam, eles defendem releituras, eles falam que não é bem assim, que você pode fazer isso, que você pode fazer aquilo. Deus é bom, Deus é amor, então você pode fazer isso. Eles profanam a graça do nosso Deus. E quando eles fazem isso, eles se entregam a todos os seus desejos pecaminosos. E quando eles fazem isso, meus irmãos, por fim, eles negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Eles negam o nosso único, soberano e Senhor, porque quando eles colocam os seus desejos no lugar da graça que receberam, eles estão colocando os seus desejos, as suas vontades pecaminosas como o Senhor da sua vida. Quando eles fazem isso,
eles estão dizendo que eles não são servos de Cristo, como Judas disse que era. Eles não são servos do único soberano e Senhor. Eles são servos de suas vontades. Eles estão presos a essa vida. Eles estão presos a essa era. Eles são servos das suas vontades e os seus desejos são os seus senhores. E nisso eles negam aquele que é o único soberano e Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Com as suas vidas, meus irmãos, eles negam a Cristo. Eles até clamam, Senhor, Senhor. Eles até dizem que Cristo é o seu Senhor, como o próprio Jesus alertou no Evangelho de Mateus. Eles proclamam audivelmente, Senhor, Senhor. E eles vivem aparentemente piedosamente. E os nossos olhos humanos, os nossos corações, não conseguem identificar essa forma de viver. Não conseguem entender, muitas vezes, que eles são lobos disfarçados de ovelhas. Os nossos olhos, muitas vezes, são seduzidos pela forma que esses homens vivem. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos sob ataque porque somos seduzidos pela forma, pelo falso evangelho que esses homens proclamam. Mas quando nós tiramos a venda dos nossos olhos, quando nós batalhamos em nome da fé, quando não enxergamos mais pelos nossos olhos e pelos nossos corações, mas enxergamos pela fé santíssima, pelo Evangelho de Cristo e pela palavra dos apóstolos, nós sim conseguimos discernir ovelhas e lobos. E partindo para a nossa conclusão, meus irmãos, eu digo o seguinte: se hoje um novo ano se inicia, a batalha continua a mesma. A mesma batalha que Judas chamou esses irmãos a lutarem, a batalharem em nome da fé, é a mesma batalha que nós hoje somos chamados a lutar. Meus irmãos, como eu falei logo no início, nós estamos em uma contagem regressiva. A criação já iniciou a contagem regressiva para o retorno do Rei. A criação clama, anseia pela restauração que o nosso Rei trará em sua segunda vinda. Essa contagem regressiva já se iniciou. E o nosso Rei não tarda. Em contrapartida, meus irmãos, precisamos entender: os servos deste Rei não estão de férias nessa vida. Durante essa contagem regressiva, que é breve, que logo findará, os servos desse Rei não estão de férias. Não vivem nessa vida para estarem presos aqui, nessa terra, nos desejos, nas concupiscências dessa vida, nas concupiscências dos olhos, da carne, na soberba da vida. Não. Esses servos desse Rei têm que batalhar a batalha da fé. Eles precisam ser os guardiões da fé santíssima. Eles têm a responsabilidade de batalhar em nome da fé. A fé que foi entregue por Jesus e nas palavras dos seus apóstolos. Essa, meus irmãos, é a batalha que discerne ovelhas de lobos. É a batalha que mostra aqueles que perseveram, aqueles que são preservados por Cristo. É essa batalha, meus irmãos, que nós precisamos lutar, que nós precisamos viver, e que nesse novo ano e em todos os outros que virão, nós temos a responsabilidade de lutar. Meus irmãos, só existem dois caminhos e dois destinos distintos. O primeiro deles é batalharmos essa batalha, essa luta, batalharmos em nome da fé santíssima e vencermos o mundo. O outro caminho é negligenciarmos essa batalha e sermos seduzidos pelo mundo, nos entregarmos para o mundo e mostrarmos que, na verdade, não éramos ovelhas, e sim éramos lobos. E, meus irmãos, nessa noite, nós precisamos entender que esses dois caminhos levam a caminhos distintos. O primeiro deles, aqueles que atendem ao chamado do Rei, entrarão em seu reino. Aqueles que, porventura, negam o chamado do Rei, não entrarão.
eles serão cortados e lançados no fogo eterno. Afinal, ninguém pode entrar em um reino negando o seu próprio rei. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós somos chamados hoje a nos avaliar. Quem nós somos? Quem nós somos nessa batalha que é travada? Nós somos as ovelhas de Cristo? Nós batalhamos em nome da fé santíssima? Nós professamos essa fé e nós vivemos essa fé? Essa fé que um dia foi manifestada quando Cristo veio até nós, quando Cristo se manifestou nessa terra e através da palavra dos apóstolos. Nós professamos essa fé, nós vivemos essa fé, nós defendemos essa fé? Se sim, meus irmãos, o que nós temos que considerar hoje é: devemos perseverar, devemos olhar para aquele que é poderoso para nos guardar até quando nosso Senhor, quando nosso Rei retornar. Devemos olhar para Ele como aquele que nos guarda, como aquele que é poderoso para nos guardar até a sua segunda vinda. A outra posição que devemos nos avaliar é se estamos na posição daquele que mais na frente Judas vai falar que são aqueles crentes, aquelas ovelhas imaturas que estão em dúvida, que vacilam. Nós precisamos nos avaliar se estamos dentre esses. Aqueles que são muitas vezes seduzidos por esses falsos profetas, aqueles que muitas vezes tropeçam, aqueles que muitas vezes vacilam diante das seduções que o mundo nos proporciona. Se estiverem diante desses, meus irmãos, o chamado de Deus para nós nessa noite é: clame a Deus no Espírito Santo, porque Ele é poderoso para te guardar de tropeçar até te apresentar diante do trono da sua glória. Clame a Deus, meus irmãos, porque Ele é poderoso através do seu Espírito Santo para te guardar dos tropeços. Se você está dentre esses crentes imaturos, clame. Clame para que Deus te fortaleça através do seu Espírito e te guarde dos tropeços que estarão diante de nós, diante de toda a nossa caminhada. E a outra posição, e a última delas, meus irmãos, é a posição talvez a mais triste, mas que inicialmente nós precisamos considerar que há tempo enquanto existe vida. É a posição daqueles que vivem constantemente em pecado. É a posição daqueles que ainda não foram alcançados pelo chamado. Aqueles que ainda não são amados. Aqueles que ainda não são guardados em Jesus Cristo. Para esses, meus irmãos, se alguém aqui estiver nessa noite, nessa posição, o chamado é: se arrependa. Arrependa-se de seus pecados. O que está sobre você não é o amor, é a ira. Se você está nessa posição, ano após ano, o que está sobre você é a ira. Então, se arrependa e clame a Deus para que a sua misericórdia, a sua paz e o seu amor seja derramado sobre cada um de vocês. Meus irmãos, que venhamos a batalhar a fé que, de uma vez por todas, que nós recebemos por Cristo e por seus apóstolos. Temos essa responsabilidade. Até Cristo vir novamente, devemos batalhar em nome da fé. Amém, irmãos? Vamos orar. Maravilhoso Deus, graças te damos, Pai, por mais essa oportunidade de escutarmos a Tua palavra. Pai, te pedimos nesse momento perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pela exortação que recebemos nessa noite, Pai. E te pedimos, Pai, que nos ajude a batalhar a batalha que nos é proposta. Nos ajude, Pai, durante toda a trajetória que trilharemos nessa terra. Nos ajuda, Pai, a vencer o mundo. Nos ajuda a batalhar por essa fé que nos faz vencer o mundo e as concupiscências que Ele nos apresenta, meu Deus. Pai, nos ajuda porque somos fracos, mas o Teu Espírito é santo e é forte. E Ele nos fortalece diante dessa batalha, meu Deus. Nos ajuda a vencê-la até a Tua vinda, meu Deus. Pai,
Te pedimos que proteja todos os irmãos que aqui se encontram em seus retornos para as suas casas. Te pedimos que proteja cada um dos que aqui se encontram em suas semanas de trabalho. Pai, te pedimos que essa palavra venha a refletir em frutos em suas vidas diárias, meu Deus, e que possamos estar novamente aqui nos cultos de quarta, na EBD, no culto a Ti que é prestado no domingo, Pai, para Te glorificar, para Te santificar e para sermos edificados pela Tua santa palavra. Pai, tudo isso te pedimos e já te agradecemos, em nome de Cristo. Amém.